Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar um pouco do livro Pense Dentro da Caixa, aprenda a enxergar oportunidades e empreenda em qualquer cenário. O livro Pense Dentro da Caixa foi escrito por Tiago Oliveira, um empresário que já foi office boy e construiu uma grande empresa em um mercado bilionário. Muitas pessoas acreditam que para empreender você precisa ser um gênio inventor. Tiago Oliveira veio para provar que isso não existe, que não é necessário pensar fora da caixa. Ele acredita que a sua grande chance de inovar pode partir justamente de resolver problemas do cotidiano. Por isso o nome do livro, Pense Dentro da Caixa. O autor vai ensinar a enxergar dentro do seu próprio trabalho as oportunidades para fazer diferente. A trajetória de Tiago Oliveira mostra que tudo é possível. É possível sair do zero e realizar seus sonhos e projetos pessoais. Se você já é um empreendedor, este livro o ajudará a entender como atingir níveis cada vez mais altos de sucesso. E se está pensando em empreender pela primeira vez ou quer ser um intraempreendedor bem-sucedido, esta leitura com certeza lhe servirá como grande inspiração para você parar apenas de pensar e começar a agir. O livro é dividido em 10 partes, mas antes o autor apresenta uma breve introdução, mostrando o que pretende apresentar no livro, e procura motivar as pessoas com alguns exemplos de sua vida. Para fazer diferente, não é preciso ir muito longe. Tudo o que você precisa, como lerá nas próximas páginas, é pensar dentro da sua caixa. Capítulo 1. Você não precisa ser um gênio para ter sucesso. Tiago começa o primeiro capítulo enfatizando o que já havia dito na introdução. Não é necessário revolucionar o mundo para ter uma boa ideia e mudar de vida. Ele lembra que a maioria das pessoas pensa que para prosperar você precisa ser um gênio. E não tem nada disso. Não ser genial não significa que você está fadado ao fracasso. É possível ser genial sem ser considerado um gênio. Basta ser esforçado, dedicado e ter senso de oportunidade. Em seguida, ele começa contando mais sobre sua vida, dessa vez mais detalhado, mostrando como foi seu primeiro emprego, de onde veio a ideia que mudou sua vida e como conseguiu realmente colocá-la em prática. Ele finaliza o capítulo com algumas perguntas que vão fazer você pensar sobre seus medos em empreender. Capítulo 2. Nada se cria e isso é ótimo. Nesse capítulo, Tiago Oliveira mostra que o empreendedor não é uma pessoa que está cheia de ideias geniais, e sim que tiveram uma ideia muito boa, que quando colocada em prática deu muito certo. E que a maioria dessas ideias não são originais, e sim uma adaptação de uma ideia anterior ou melhoria de outra ideia. E ainda fala que as oportunidades não estão atreladas necessariamente a produtos, mas estão associadas a processos. Ele comprova isso apresentando de forma rápida exemplos como o de Pablo Picasso e das empresas Hershey, Uber e a Netflix. Depois, o autor cita sobre a importância de estudar a própria caixa, que não devemos ter medo de fazer análises aprofundadas sobre o mundo que nos cerca, pois o observador atento percebe as oportunidades e as ideias dentro do ambiente em que vive. E mais uma vez comprova sua fala com seu exemplo pessoal e exemplo do empresário Abílio Diniz. Tiago Oliveira finaliza o capítulo 2 contando como quase fez sua empresa falir e dando dica de como analisar minuciosamente os processos o fez dar a volta por cima. Capítulo 3. Faça as pazes com os processos. O autor começa citando que para a maioria das pessoas,
os processos são coisas chatas e cansativas, mas que na verdade eles podem ser a ponte para a inovação e para o seu sucesso. Ele mostra 3 depoimentos de pessoas que os defendem como algo maçante e depois apresenta um pequeno questionário para saber sua relação com os processos. Em seguida, Tiago mostra como empreender com base nos processos, ensinando a encontrar oportunidades onde ninguém as vê. Para isso, ele apresenta 5 passos de como empreender dentro do processo e achar essas oportunidades. São eles: analise bem o seu processo, identifique as melhorias que podem ser feitas, implante as mudanças nas quais você acredita, encontre as oportunidades escondidas e treine seu olhar para encontrar boas oportunidades. Capítulo 4. Entre de vez no sistema. O autor começa o capítulo falando sobre o intraempreendedorismo, mostrando a importância de os funcionários serem inovadores em seus locais de trabalho. Em seguida, ele cita algumas características que são marcantes de um funcionário intraempreendedor, que são elas: ter o olhar de dono, ser persistente, mas não teimoso, fazer mais do que esperam de você, compartilhar sua experiência com os outros e tirar as ideias do papel. Depois, Tiago apresenta um pequeno teste de autoconhecimento para saber se você se conhece de verdade. E encerra o capítulo ensinando como tirar sua ideia do papel através da elaboração de um plano de negócios, que é uma espécie de mapas que o ajudará a guiar o crescimento de sua empresa, e através do planejamento estratégico. As principais informações que precisam constar no seu plano, de acordo com o autor, são objetivo, investimento. Nessa parte, ele até dá a dica de como conseguir dinheiro para abrir seu negócio, crescimento, público-alvo, concorrentes, modelo de negócio, áreas necessárias e revisões. Em cada um desses tópicos, Tiago fala um pouco sobre eles, mas não coloquei aqui para o vídeo não ficar muito extenso. Capítulo 5. Estabeleça seu plano de voo. No capítulo 5, Tiago fala sobre a importância do gerenciamento da rotina, citando exemplos de pessoas e empresas que conseguiram crescer apenas gerenciando seu tempo, como Vicente Falcone, da Falcone Consultores de Resultados, e Márcio Utz, presidente da Alpargatas, a fabricante da Havaianas. Depois, o autor faz uma comparação da gestão de rotina com o ato de pilotar um avião, pois você precisa seguir diversos procedimentos para que tudo ocorra bem, como a análise do combustível, tráfego aéreo da região, tempo estimado de voo, pontos geográficos, entre outros, e mostra que em uma empresa ou projeto deve ser a mesma coisa para que os funcionários não fiquem sem saber o que fazer no dia a dia. Em seguida, Tiago Oliveira apresenta um plano detalhado de gerenciamento de rotina criado por ele. Primeiro, é preciso detalhar todas as áreas, identificando a missão e visão. Depois, é necessário definir os indicadores do seu negócio. E fala que com eles é possível ter uma visão específica de como as áreas de uma empresa estão indo. E também é necessário identificar as falhas e frustrações, pois elas escondem oportunidades para uma nova companhia, produto ou processo que pode transformar sua empresa. E dá a dica de, quando as frustrações começarem a martelar sua cabeça, o primeiro passo é lembrar-se do seu objetivo, reler sua missão e visão, olhar seu plano de negócio, observar seus indicadores e perguntar o que está te deixando frustrado. Segundo Tiago, esse exercício fará com que você mergulhe de vez nos seus processos e fique em contato direto com a sua caixa. O autor encerra o capítulo mostrando isso com um exemplo pessoal.
Capítulo 6. Destaque-se da multidão. Neste capítulo, Tiago dá dicas de como se destacar em meio a outros empreendedores. Ele diz: para aparecer, atrair clientes e prosperar, você precisa encontrar diferenciais para seu negócio. Afinal, para que você seja reconhecido na companhia em que trabalha e consiga orçamento para o seu projeto, é necessário se destacar entre os que estão requisitando a atenção dos chefes. E ele mostra 4 dicas para criar diferenciais, que são elas: acredite naquilo que você prega, tente se antecipar aos outros, encontre as pessoas certas e invista constantemente em inovação. Seguindo esses passos, você abre caminho para criar seus diferenciais. E se bem desenvolvidos, eles ajudam as empresas a se destacarem da multidão. E depois fala da importância de não ter medo de brigar com as potências, ou seja, não ter medo dos concorrentes que são mais conhecidos no mercado. E acrescenta que a qualidade do serviço é essencial para que você se destaque entre os grandes. E finaliza o capítulo 6 mostrando a importância de não atirar para todos os lados, ou seja, é melhor você ter vários contratos menores do que assumir um único contrato com uma empresa grande, pois, se você foca em apenas um cliente, poderá prejudicar sua operação tentando atendê-lo. Capítulo 7. Use a crise a seu favor. No capítulo 7, Tiago começa falando sobre as crises que aparecem no mundo dos negócios, evidenciando que é nesse momento que o mercado se enche de oportunidades, pois, primeiro a crise faz uma limpa no setor, deixando apenas aqueles que estavam mais preparados para enfrentar os tempos de vacas magras, e segundo, que ele cria problemas para serem resolvidos. Em seguida, o autor apresenta algumas questões e posturas a serem adotadas para aproveitar bem as crises, que são: manter a cabeça erguida, é preciso nadar contra a correnteza e manter o otimismo, mas sem perder o olhar realista, é claro. Aproveitar as mudanças de hábitos. Sempre que existem crises, a população tende a adotar novas culturas, novos hábitos e novas soluções mais eficientes. Ao notar quais são essas posturas, o empreendedor consegue encontrar um nicho no qual atuar. Mostrar como seu produto ou serviço pode ser útil nesse momento difícil. Explique para o consumidor que aquilo que você está oferecendo pode ajudá-lo a economizar caixa ou ser mais produtivo. 2 aspectos importantíssimos em anos de desaceleração econômica. E pensar no futuro. O melhor da crise é que ela passa, e quem começou em um cenário tão difícil vai ficar fortalecido quando ventos melhores soprarem. Tiago fala que a crise proporciona momentos de aprendizagem, pois, por mais que você se prepare, muitas coisas você só vai aprender na prática. E continua mostrando que coisas podem acontecer nos momentos de desaceleração econômica, como por exemplo, afirmando que os erros vão surgir. Ele até mostra alguns países em que o erro é tratado como algo normal e que no Brasil o erro está fortemente ligado à culpa. E continua citando que os erros vão acontecer, e isso é muito normal. O que temos que aprender é a errar com mais velocidade e até mostra 4 atitudes para lidar melhor com eles. E também que você ficará ansioso. Tiago afirma que a ansiedade é uma constante na vida de dono do próprio negócio e apresenta algumas estratégias para que ela não o impeça de trabalhar, como por exemplo, reservar um tempo para estar com a família e também para cuidar da saúde física. E em seguida, expõe 3 maneiras de combater a ansiedade. E finaliza o capítulo falando sobre a importância de se ter fé, mostrando que independentemente
do momento que estamos vivendo, Deus está sempre à frente, que a fé nos ilumina quando tudo parece perdido, e quem age de maneira correta é recompensado, e termina mostrando 3 comportamentos para estimular sua fé. Capítulo 8. A importância do time de vendas. Tiago Oliveira fala neste capítulo da importância do time de vendas em uma empresa. E ainda no começo, ele cita algumas habilidades para ser um bom vendedor, de acordo com Bill Morrison, que já trabalhou em empresas como Rolls-Royce, Aerospace e Gore-Tex, que são elas: o empreendedor e o cliente precisam estar do mesmo lado. O empreendedor-vendedor precisa se colocar na pele do cliente, manter o foco no que os consumidores querem comprar, não no que você quer vender. Porém, tomar cuidado. Você precisa alinhar o que tem para oferecer com a necessidade do seu cliente. Ouvir mais do que falar é uma regra de ouro para os bons vendedores. Porém, tome cuidado, pois alguns clientes não sabem o que querem comprar e você precisa mostrar para eles. Embora o cliente seja muito importante, você não é funcionário dele. É preciso estar atento aos clientes abusivos, que exigem o que a empresa não pode oferecer. Os consumidores compram das empresas que eles confiam. Então, cuide da sua reputação empresarial. E, em vez de evitar problemas, procure-os. Os bons vendedores estão sempre atrás de problemas que podem ser resolvidos por seus serviços ou produtos. Em seguida, o autor fala da importância das vendas e que elas funcionam como um medidor de desempenho, pois, se as vendas não vão bem, a sua empresa não vai bem. Tiago apresenta algumas características de um bom vendedor e mostra algumas dicas para deixar a equipe de vendas motivada, como, por exemplo, manter um equilíbrio entre a remuneração fixa e a variável, falando que o fixo não pode ser baixo demais, a ponto de deixar o vendedor desmotivado, e nem alto demais, para que o profissional não se acomode, e que a remuneração variável deve ser distribuída de forma justa, e não pareça que esteja favorecendo determinada pessoa por motivos incompreensíveis. E termina o capítulo expondo um exemplo criado por ele em sua empresa para manter o time de vendas sempre motivados. Ele aproveitou o futebol e criou uma competição saudável entre as equipes. Capítulo 9. O seu momento é agora. Aqui, Tiago Oliveira procura incentivar as pessoas, mostrando que não podemos nos abalar pelo contexto em que estamos vivendo. Para isso, ele apresenta diversos exemplos de pessoas que criaram grandes empresas em meio às crises, como William Procter e James Glamber, da P&G, Thomas Edison, da General Electric, William Durant, da General Motors e Frederick Smith, da FedEx. E já finaliza o capítulo falando que, além de estruturar bem o seu planejamento estratégico, é preciso ficar atento a outra questão que tem se mostrado fundamental nos dias de hoje: a ética. Ele cita que o líder deve ser o primeiro a dizer não a desvios éticos, evitando clientes e fornecedores que queiram agir de maneira incorreta. E que, quando você estiver criando a missão e os valores de sua empresa, deve também pensar em criar um código de conduta. Assim, todos têm consciência do que podem e do que não podem fazer, bem como das punições caso descumpram algumas das regras internas. Capítulo 10. Tenha força, foco e muita fé. O autor encerra o livro falando sobre 3 palavras que definem bem um empreendedor, que são força, foco e fé. Força. Empreender é correr riscos. Quem se arrisca no mundo dos negócios
tem consciência de que há inúmeros obstáculos para serem transpostos e de que é preciso muita força para alcançar o objetivo final. Foco. Quando você consegue calibrar suas ansiedades com o trabalho a ser feito, fica fácil alcançar seus objetivos. Por isso, mantenha o foco na ética e no seu produto ou serviço, fazendo-o com excelência. E fé. Tiago fala que ter fé significa ver além do momento presente e se encher de forças para continuar em frente, em busca do que deseja. E cita 2 versículos bíblicos para provar isso. Estejam vigilantes, mantenham firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. E encerra falando: use sua fé no seu trabalho e na sua ideia como impulso para agir. Este é o momento. Esta é a hora de transformar a sua vontade de viver uma vida diferente em energia. Abrace sua fé. Vá atrás dos que você acredita e aproveite a crise, porque poucos estarão dispostos, como você, a transformar completamente a própria vida. Bônus extra sobre o autor. Tiago Oliveira nasceu em uma família de classe média baixa e desde cedo teve de trabalhar para ganhar o próprio dinheiro. Aos 19 anos, começou a trabalhar como office boy, entregando documentos. Depois, trabalhando como motorista, enxergou a oportunidade de abrir o próprio negócio, dentro do ramo em que já estava inserido, e em 2002 criou a IS Log e Service, empresa especializada na coleta e entrega de documentos corporativos via malha expressa. Atualmente, o empresário vendeu a empresa e atua em novos mercados, como o de investimento, e não pensa em parar. Não importa em que momento você se encontre, é sempre possível encontrar oportunidades de inovar. É isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, curtam, se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos. Até mais!